Irmãos, nesta manhã nós vamos estar dando continuidade então no nosso estudo de escatologia. Vamos fazer a leitura novamente em Daniel capítulo 9, versos 24 ao 27, que é o texto, podeis assentar todos, tá? É o texto que está relatada esta profecia das 70 semanas de Daniel. Bastante complexa essa profecia e também muito abrangente, né? E quando a gente consegue entender completamente ela, naquilo que é possível compreender, nós vamos então ter um panorama geral da linha escatológica, tá? De tudo aquilo que Deus planejou realizar conosco, com a igreja e com a humanidade, tá bom? Então, capítulo 9, verso 24 até o 27, que diz assim, de Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui é importante também já fazer algumas recomendações, que na verdade estudar um tema desse que é tão grande, né, e o período é curto, muita coisa a gente precisa ir pegando de pouco a pouco, mas nesse verso 24, o que é importante que nós já saibamos desde agora? A profecia está dirigida aqui, quando o anjo diz para Daniel, sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então é muito importante que nós nos contextualizemos no texto para quem está sendo dito. Então a profecia está sendo dirigida para o povo judeu, tá? Então, ou seja, com referência ao povo judeu, o que iria acontecer na história do povo judeu e a cidade de Jerusalém, tá? Mais na frente eu quero falar um pouco mais sobre isso. Então, prosseguindo: para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois destas 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Eu vou abrir aqui agora a revista, que vocês estão com ela aí na mão, e a partir aí nós temos da introdução, especificando o que nós vamos estar vendo nesses dias, né? As 70 semanas, o arrebatamento, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a manifestação do anticristo e os juízos do Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Nós já mencionamos, ficou mencionado na aula passada, as referências sobre essa linguagem simbólica de 7 semanas. Na verdade, no original são setes, são um número como nós usamos quando nós falamos de uma dúzia. Uma dúzia não é 12, uma dúzia são 12 unidades. Então, se eu falo 5 dúzias, então eu só multiplico por 12 e tenho um resultado. Então, dentro da linguagem judaica,
eles já sabiam muito bem o que significava 7 setes, já sabiam que era semanas de anos, eles já estavam muito bem acostumados com isso. Essa linguagem de 7, simbólica, né, do número 7, ela é constante em toda a Bíblia, né? Deus fez toda a sua criação em 6 dias, no 7º descansou, os 7 Espíritos de Deus, e assim por diante. E lá no Antigo Testamento também, quando falam da linguagem de 7, que seria o ano sabático, só para você ter um contexto, né? O ano sabático seria o 7º ano. Eles deveriam trabalhar durante 6 anos na terra, e isso foi uma ordem de Deus. Eles deveriam trabalhar 6 anos na terra prometida. No 7º ano, esse ano seria o ano sabático, ou seja, não deveriam trabalhar. Assim como tinha um dia na semana para descanso, que era o sábado, o Shabá, teria então também um ano para dar descanso à terra. Então, o 7º ano não iriam poder cultivar a terra, deveriam colher o que naturalmente ela produzisse, tá? Deveria deixar para que as pessoas pobres que não tinham terra pudessem também fazer essa colheita, de maneira que essa terra deveria estar descansando. Foi uma ordem expressa de Deus quando o povo de Israel entrasse na terra de Canaã. E é exatamente por desobediência a esta ordem que eles não deram descanso à terra prometida, ou à terra, né, não deram esse descanso do ano sabático, é que Deus vai dizer que eles vão ser levados cativos para a Babilônia, e vão ficar lá 70 anos, porque foi exatamente esse período de tempo que eles não deram descanso para a terra. Parece estranho para nós, né? Parece muito confuso, mas foi a ordem de Deus. Por quê? O que está por trás disso? O que está por trás disso é, primeiramente, a obediência a Deus, e depois refletia uma confiança não na força do trabalho de cada um dos israelitas que possuía a terra, mas refletia também a confiança de que Deus era o provedor. Então, tudo isso era uma forma de provar o povo e ensiná-los a obedecer a Deus. E por eles não dar o descanso então à terra, Deus vai, através de Jeremias, mostrar para eles que eles iriam então ficar cativos por 70 anos, e nesse período, o texto ainda diz, assim darei descanso à terra, o qual eles não haviam feito. Aí na apostila, eu coloquei o texto de Jeremias 29:10, bem no início, que está assim, porque assim diz o Senhor, certamente que passadas 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E o verso 9, o verso 2 do capítulo 9 de Daniel, que nós lemos também na aula passada, que diz assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor, ou ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Então, ou seja, aqui nós contextualizamos. Daniel está lendo a profecia que Deus deu a Jeremias, e ele está, então, buscando o entendimento de Deus para compreender quando seria o final desse cativeiro, né? E lembrando, o cativeiro foi dado por causa da desobediência. E qual foi a desobediência? Por não obedecer à guarda dos anos sabáticos que Deus havia dado. Seguindo aqui na revista, eu prossigo então
coloco mais alguns textos de Daniel, tá? Você que está com a revista. Depois, na página de número 7, está aí compreendendo então a visão da profecia. Nós explicamos um pouco, né, na aula passada, a compreensão, a divisão. Eu coloco aí também a divisão das 70 semanas, fiz vários gráficos aí de contas, para que possa ficar bem entendido, que a visão diz respeito a 70 semanas de anos, né? Então, são 7 vezes 7, 49, ou seja, então seria 490 anos, 70 vezes 7, 490 anos, né? E que o desenrolar dessas 70 semanas, o anjo dá a divisão. A primeira divisão, 1 semana. A segunda divisão, 62 semanas. E a terceira divisão, mais 1 semana. Então, formam as 70. E também disse que o grande mistério dessas profecias das 70 semanas é que 69 delas já se cumpriram, tá? E hoje eu quero dar mais detalhes do cumprimento dessas 69 semanas. A 70ª semana, ou a semana 70, ela não cumpriu. Por que não cumpriu? Porque os eventos que estão descritos na última semana não aconteceram na história, não tem. Então, elas estão aí guardadas, tá? Os eventos da última semana estão guardados e esperando o momento certo para ela desenrolar. E disse também que o porquê dessa suspensão, todos os estudiosos e a própria Bíblia vai nos mostrar. Tem alguns textos que eu quero estar falando aqui hoje também. Na aula passada, o Arthur, ele até perguntou sobre a questão da igreja, né? Eu vou trazer o texto aqui de Efésios, e um pouquinho sobre o Mateus 24, que é o sermão profético que Jesus deu para os judeus, tá? Então, ou seja, esses eventos da 70ª semana não aconteceu porque a igreja surgiu, a igreja nasceu. Então Deus, nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus ele elegeu Israel. Ele não só elegeu, como ele formou o povo de Israel, porque ele chamou Abraão. Ele tirou Abraão da sua terra, e através de Abraão, Isaque e Jacó, vieram as 12 tribos. Então Deus, ele criou o povo para ele, Israel. Então Israel, ele é um povo chamado de povo eleito, chamado de povo escolhido. Mas escolhido para ser salvo? Escolhido para não precisar de aceitar Jesus? Não. Eles foram escolhidos para ser aqueles que iriam apresentar Deus para as outras nações, para todos nós, né? Por isso que eu disse que Israel, ele é chamado de povo de contraste. Ou seja, o que é o contraste? Diferente. As nações eram todas politeístas. As nações adoravam vários deuses, nós vemos isso na própria Bíblia. Israel adorava o único Deus. Então Deus se manifesta a Abraão e diz que ele é o único Deus, e forma então esse povo. E Israel, ele não obedece a Deus, ele não obedece. Não obedecendo, as promessas de Deus deixaram de ser feitas, cumpridas? Não, elas continuaram sendo realizadas no tempo, através dos anos, né? O Messias foi prometido, o Messias nasceu, só que Israel rejeitou. Israel, assim, rejeitou porque eles não reconheceram quando o Messias chegou. Só que todo Israel, não, como Paulo diz, capítulo 9 de Romanos, ele diz que não, que o Israel espiritual, ou seja, aqueles que eram tementes, aqueles que esperavam, esses receberam Jesus. Tanto é que a igreja, ela foi formada, os primeiros membros, participantes e líderes da igreja foram os judeus.
né? Só que nesse momento, o que acontece? Quando Deus faz a promessa para Abraão, capítulo 12 de Gênesis, ele disse que todas as nações seriam abençoadas, não é isso? Todas as famílias da terra. Então o plano de Deus já era esse, já era alcançar todas as famílias da terra. Só que o judeu, Israel, se ensoberbeceu com essa revelação e achou que eles eram privilegiados. E por isso que Jesus, quando chegou, eles não reconheceram, negaram Jesus, mandaram crucificar Jesus, e Jesus disse para eles que os publicanos e as prostitutas iriam entrar no reino de Deus primeiro do que eles. E nesse momento é que nasce um período chamado período da igreja, embora ela vá ser constituída de fato em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, que é o revestimento do poder que viria sobre a igreja, tá? Então, nesse momento agora, a 70ª semana, ela está suspensa a partir da morte e ascensão de Cristo, porque nasce a igreja. A partir desse momento que nasce a igreja, Deus, ele suspende o tratamento com Israel. E a igreja é aquilo que nós falamos, ela é um período chamado período dos gentios, chamado parêntese, chamado povo escatológico, porque a igreja, ela tem uma mensagem escatológica. Nós não estamos dizendo nas nossas palavras o tempo inteiro que Jesus vai voltar, que a igreja vai ser arrebatada, pregando para que as pessoas aceitem a Cristo. Então é exatamente isso. Eu estou dizendo isso porque escatologia é um pouco complicada, porque é muito amplo para entender. Então hoje nós somos a igreja, e hoje o período da graça é o período em que o relógio de Israel está parado. A igreja está com a mensagem de salvação para pregar. Por isso o nosso trabalho, o trabalho da igreja é pregar o evangelho, tá? E por que a igreja não irá entrar na 70ª semana, quando ela começar a acontecer? Porque Paulo explica que haverá um arrebatamento. E por que é graça também? Porque nós entramos em um trabalho, ou entramos no desfrute de um trabalho que nós não fizemos. Paulo, ele diz que os patriarcas pertencem a Israel, pertencem a eles, né? Mas nós fomos enxertados na videira, nós fomos na oliveira, né? Nós fomos enxertados na oliveira, nós éramos oliveira brava, ou jambuzeiro, que Paulo diz, mas nós somos enxertados, então agora nós fazemos parte. E aí então, constitui-se um único povo. Que povo é esse? A igreja. A igreja, ela é formada por judeu que converteu e por gentil, porque biblicamente só existe dois povos, judeu e gentil, só esses dois. E a igreja, ela formou um corpo desses dois. Mas desses dois quem? Judeu convertido e gentil convertido. Então hoje nós temos um corpo, que é a igreja. E esse corpo, que é a igreja, ela será tirada. É como um período assim que nós não trabalhamos, que nós não recebemos, como Israel, a incumbência de estar fazendo tudo o que eles fizeram, de implantar tudo, mas nós entramos na graça, nós entramos para desfrutar dessa bênção hoje. E quando a igreja então for arrebatada, o relógio de Deus começa de novo a tratar com Israel, tá? Israel, eles vão reconhecer Jesus como Messias, mas eles vão reconhecer debaixo de sofrimento, assim como os gentios também, que não aceitar e não entrar nesta porta da graça, que é a igreja que está aberta. Quem não entrar, ou vai morrer, ou vai reconhecer na tribulação, debaixo da opressão do anticristo, reconhecer então o senhorio de Jesus, tá? Outra coisa que eu disse também sobre as profecias
dupla referência, ou tripla referência. E isso nos ajuda demais a entender muita coisa na Bíblia. Que é quando Deus ele dá uma profecia para um profeta trazer e ser registrado na Bíblia. E esta profecia, ela tem dupla referência, ou seja, ela acontece em um momento na história, mas ela geralmente não acontece tudo e partes dela fica para frente. Tá? Isso aconteceu com a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, depois por Tito no ano 70, e vai acontecer quando o anticristo estiver voltando, estiver dominando, tá? Outra, assim, para a gente entender, quando o Deus ele promete também no Antigo Testamento, em Joel, capítulo 2, que haveria um derramamento do Espírito Santo de forma abundante sobre todas as pessoas, e não mais só sobre os sacerdotes, profetas e reis do Antigo Testamento. E quando no dia de Pentecoste o Espírito Santo desce sobre eles, e muitos ficam zombando, dizendo que eles estavam bêbados porque estavam falando em línguas, Pedro ele usa essa referência de Joel e diz: olha, isso que está acontecendo foi o que foi prometido lá em Joel. Só que se você ler o texto, lá cumpriu uma parte, a outra parte ficou para frente, que a primeira parte é o derramar do Espírito, e a segunda parte, as estrelas cairão do céu, a lua se escurecerá. Muitas dessas outras coisas não aconteceu, porque elas estão lá para frente, ok? Seguindo aqui então, na sua apostila, que você já deve ter na sua revista, lido, vamos pegar aqui uma referência. Aqui nós já vimos, deixa eu colocar aqui onde eu coloquei uma ilustração. Aqui então eu criei essa ilustração, aonde está todo o segmento da profecia das 70 semanas. Então nós temos aqui o povo lá no cativeiro, né, que é o decreto de Ciro, ou de Artaxerxes, na verdade, né, que assinou o decreto, e o povo teve a autorização para voltar para Jerusalém, para poder reconstruir. Então está aqui a reconstrução de Jerusalém, período da reconstrução. Aí nós temos esse grande período aqui, até o nascimento de Jesus, que é o período das 62 semanas. Aqui foram 7 semanas, 7, 49 anos. E esse período é o período chamado interbíblico, tá? Período grande, um período de grande desenvolvimento, de realizações histórico referente às profecias bíblicas, mas que não estão registrados na Bíblia. Nos livros apócrifos, chamado Macabeus, estão registrados. Por exemplo, aqui no texto nós vimos que o profeta diz que desolações estavam determinadas nesse período, seria um período de angústia para Israel. E exatamente, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, houve um general chamado Antíoco Epifânio, que ele invadiu o templo também. Isso, a profecia de dupla referência, quando lá em Daniel diz que quando vires a desolação da abominação, né, que Daniel havia dito, e a abominação foi que esse Antíoco Epifânio, ele invadiu o templo, esse templo que eles reconstruíram lá em Jerusalém. Ele entrou no templo, e ele era gentil, ele não poderia fazer isso, então ele profanou o templo, e ele sacrificou um porco no altar. E nós sabemos que na lei de Moisés, o porco era
vetado para os Israel comer, eles não comiam. Então ele fez isso, e ele colocou uma imagem de Júpiter também dentro do lugar santo. Se tivesse parado aí, nós diríamos então que essa profecia havia sido cumprida. Só que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele refere de novo esta profecia. Então ele vai dizer que ela não se cumpriu completamente. Por quê? A dupla referência da profecia, ela cumpriu lá com Antíoco Epifânio, mas ela está apontando também agora para um tempo futuro, que é o anticristo, tá bom? E tudo isso aconteceu quando? Nesse período chamado período interbíblico. Passando o período interbíblico, nasce então Jesus. Jesus nasce, vai à cruz, morre e ele sobe. A profecia chama de ungido. Aí vem o período da graça, que é esse período que nós estamos, né? Era da igreja. Depois da era da igreja, aqui nós temos a destruição de Jerusalém, no ano 70, tá? Acontecerá o arrebatamento da igreja, é o próximo evento que nós estamos esperando. O arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente, é chamado de evento iminente, tá? Então a igreja, nós não estamos esperando nenhum sinal, porque para o arrebatamento da igreja não foi dado nenhum sinal. Os sinais, é importante que a gente frise, os sinais foram dados para os judeus. Jesus no capítulo 24, que é o sermão profético, ele está falando para os judeus. Então os sinais são para eles. Por quê? Porque a igreja, ela será arrebatada em momento em que ninguém espera. Nós não sabemos. A igreja será então arrebatada, tá? Sendo arrebatada, o que irá acontecer? Nós teremos as bodas do Cordeiro lá no céu, período de 3 anos e meio, e aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. O anticristo estará aqui governando, tá? Será um período de 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de grande perseguição. Nesse momento aqui acontece a manifestação de Cristo em glória, é quando ele descerá com a igreja, vai ser preso Satanás, tá? E implantação do milênio. Após a implantação do milênio, que é um período que os pré-milenistas entendem por um período de 1000 anos, de fato, depois disso acontecerá o juízo final, tá? A segunda ressurreição, que todos os ímpios então serão ressuscitados. Aqui no arrebatamento será ressuscitado os mortos em Cristo e juntamente com a igreja transformados e serão arrebatados. Ficam no céu 7 anos, enquanto a tribulação está acontecendo na terra. Depois dos 7 anos, então, Israel está em uma grande angústia e aflição, que é a guerra do Armagedon, tá? Aonde ele está sendo atacado para ser de fato destruído. Cristo então volta nesse momento. Então, aí nesse momento ele mata o anticristo, lança, que é as 2 bestas do Apocalipse, lança eles. A partir desse momento é que o inferno é inaugurado, são lançados no inferno, os 2, tá? E Satanás é amarrado por 1000 anos. E a igreja, o reino de Cristo é implantado na terra. Cristo governará durante 1000 anos, e a igreja, segundo a palavra de Deus ensinada por Paulo, governará com Cristo durante esse período de 1000 anos. Após esse período de 1000 anos, eu costumo até dizer assim: vai que tem alguém que se arrependeu, que não quer ir para o céu nada, que Satanás vai ser solto. Eu até pergunto assim: para que isso, né? Por que não deixa a coisa do jeito que está? Mas Satanás será solto. Para quê? Para que, se alguém ainda quer tomar partido, e segundo a Bíblia, milhares vão tomar partido. Aí então será a grande guerra final, a grande destruição final, e aí o juízo, né, que é chamado de juízo final. Todos os ímpios ressuscitam aqui,
e há o grande juízo, chamado juízo do trono branco, lá de Apocalipse. Acaba assim então, aí, novo céu, nova terra e eternidade para sempre. Amém? Que coisa boa, né? Maravilha. É difícil compreender, irmãos, mas quando nós compreendemos, você passa a entender e valorizar a importância da igreja, a importância de nós evangelizarmos, ganharmos almas, santificar a nossa vida, buscar a compreensão da palavra de Deus para não sermos levados por vento de falsos profetas. Então isso é muito, muito, muito importante, ok? Vamos prosseguir aqui então. Até aqui então, resuminho, né? 7 semanas, mais 62, igual 69 semanas de anos, 69 vezes 7, 483, isso aqui já cumpriu, já se passou, fechou-se o círculo. Vimos então os relatos das 69 semanas, restando, portanto, mais uma semana de 7 anos, para completar a 70ª semana da profecia. Eu não vou ler aqui, que nós já lemos, você viu que fica bastante repetitivo, né? E os eventos então da última semana, que não se cumpriram, todos os eventos da 69 se cumpriram no tempo e na história, até a destruição de Jerusalém. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui também, que em Mateus 24, nós vamos ver que Jesus, se você até puder abrir aí a sua Bíblia, para você compreender também, já o que é esse sermão muito importante que Jesus nos fala no capítulo 24 de Mateus, chamado sermão profético, que ele dá um paralelo no capítulo 21 de Lucas também. Só que Lucas, ele omite algumas coisas, ele resume em algumas coisas, tá? Se você pegar aí Mateus 24, para que nós possamos entender, aí eu digo, esse sermão profético, Jesus está se referindo ao fim dos tempos, mas ele está se dirigindo aos judeus para responder 3 perguntas. Veja aí no capítulo 24, verso 1. Diz assim: Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Aí o verso 3 já está em outro lugar. Estando eles assentados no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: diz-nos. Aí eles vão pedir explicação de 3 coisas. Olha só, isso aqui é fundamental, chave para entender o capítulo. Diz-nos quando acontecerão essas coisas, a primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda, segunda pergunta. E do fim dos tempos, 3 perguntas. Então eles fizeram 3 perguntas, porque Jesus, no capítulo 21 de Mateus, se você seguir desde o 21, é o momento em que Jesus está sendo recebido como rei de Israel, né? Ali os pobres, as pessoas que estavam lá e os seus discípulos, está cumprindo então a profecia de Zacarias, que diz que ele iria entrar, que o rei de Jerusalém e o rei dos judeus iria entrar montado em um jumentinho, e todos iriam gritar: Hosana às alturas, porque aí vem o teu rei. Nesse momento, segundo todos os estudiosos, nesse momento cumpre-se a profecia de Zacarias. E nesse momento, no capítulo 21 de Mateus, eles dizem assim para Jesus, eles dizem: bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Eles recebem Jesus, mas quem recebe? Os discípulos e os pobres, as pessoas que estavam ali. Só que quando Jesus vai para o templo dos judeus, os judeus renegam.
Os judeus começam a brigar com ele, dizendo: que autoridade você tem para falar isso? E o capítulo 23 de Mateus é o capítulo onde Jesus trava uma grande discussão discussão de reprovação dos judeus, que eles estavam atravessados na porta do céu, não entravam e nem deixavam os outros entrar, que eles estavam sentados na cadeira de Moisés, chamam eles de hipócritas, fala que eles eram 2 vezes filhos do inferno. Então, ou seja, Jesus reprova a religiosidade dos judeus, tá? E quando é aqui no capítulo 24, lá mais no finalzinho, lembra que no início eles recebem Jesus como rei, só que no final Jesus diz para eles assim: olha, vocês não entrarão mais no reino, o reino estará fechado para vocês, porque quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos, vocês não quiseram, porém agora vos digo que para vocês agora estarão fechados, até que vocês venham dizer: bendito que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Shem Adonai. Então, ou seja, nesse momento fecha-se para os judeus. É muito importante esse capítulo aqui que Jesus está dizendo. Eles recebem e depois Jesus diz: está fechado para vocês. E eles, no final dos tempos, eles irão reconhecer Cristo. Veja aí o capítulo 24 que eu disse, né? Então Jesus está aqui explicando para eles, e Jesus nesse capítulo vai começar a descrever vários eventos que irão acontecer, e um deles é a destruição do templo de Jerusalém. E como foram feitas 3 perguntas, veja como é que a coisa é complexa, irmão, a gente precisa de muito tempo. Foram feitas 3 perguntas, e Jesus responde as 3 perguntas tudo junto. Por isso que há uma dificuldade, mas para você separar, algumas Bíblias já vêm separadas. Você pega então a resposta de Jesus, respondendo a primeira pergunta, vai do versículo 5 até o versículo 15. Depois ele responde a segunda pergunta, do versículo 15 até o 28. Depois ele entra na terceira pergunta, a partir do verso 29, tá? E a partir do verso 36, ele começa a dar exortações, exortando, falando para ficar alerta e etc. Mas ele está falando para Jesus, até quando ele diz assim, dá a ilustração do tempo de Noé, que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Não é para a igreja, não é para o arrebatamento. Ele fala também: estarão 2 no campo, trabalhando, um será levado e outro será tirado. Não é o arrebatamento que Jesus está falando, ele está falando sobre o que aconteceu no dilúvio. No dilúvio, quando o dilúvio veio, levou aqueles que não entraram na arca, e os que ficaram na arca, que se salvaram. É porque dentro da linguagem, na tradução, ela dá tipo uma dupla visão de entendimento. Mas se você colocar na cabeça que Jesus está falando para os judeus, e dentro desse capítulo ele está explicando essas 3 respostas, ele está dando resposta a essas 3 perguntas que foram feitas. Então ele fala sobre a destruição do templo, e isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O general Tito do Império Romano, que é cumprindo essa parte aí de Daniel, que diz que o templo seria de novo destruído. Ele então invadiu Jerusalém, destruiu o templo depois de Jesus. Nesse sermão profético aqui, eu não vou entrar que fica muito grande, Jesus diz assim: esta geração não passará sem que isso aconteça. Isso o quê? Jesus ensinou isso mais ou menos no ano 33 da nossa era. E a destruição de Jerusalém foi no ano 70. 30 e poucos anos para frente, já destruiu. Então aquela geração viu isso mesmo. Aí ele disse assim: ai das grávidas, tomara que não seja no dia de sábado, tomara que não seja no inverno,
Aquele que estiver no campo, não volte, fuja, vá embora, porque será algo terrível. Então, essa destruição aconteceu. Só que ela é de dupla referência, como eu já disse, ela vai acontecer de novo para frente, tá? Ela vai acontecer. E aí, ou seja, Jesus no capítulo 21, eu anotei aqui também, no capítulo 21 de Lucas, agora, capítulo 21, versículo, acho que 24, Jesus vai dizer assim, ó, no 23, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, haverá grande sofrimento na terra e ira sobre este povo, cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpra. O tempo de quem? Dos gentios. Então, no final dessas 69 semanas, é que acontece tudo isso. Israel, Jesus morre e vai embora, as 70 semanas não começa, porque há esse intervalo. O sermão profético do capítulo 24, Jesus confirma que a abominação de Daniel ainda está para frente também. Ele confirma a destruição do templo, que Daniel havia dito que iria ser destruído de novo, e isso acontece no ano 70, e ele diz, olha, desolações estão determinadas para vocês. E o que aconteceu? Eles de fato foram espalhados depois do ano 70, aí cumpriu até a profecia do capítulo, se eu não me engano, 30 de Deuteronômio, que Moisés está dizendo para eles, se vocês não obedecerem, Deus vai esparramar vocês pelo mundo inteiro. E depois do ano 70 foi isso que aconteceu. A nação, o povo judeu, a nação inteira acabou. Eles foram expulsos de lá. O imperador de Roma não quis que eles nem ficassem lá. Ele falou, eu não quero ver nenhum judeu aqui. Os que teimaram, morreram muitas pessoas, muita gente, destruiu a cidade, destruiu o templo, acabou com tudo. E eles então sumiram, se dispersaram no mundo inteiro. O que é muito interessante isso, irmãos. E aqui, Jesus está dizendo aqui, ó, que Jerusalém será pisada pelos gentios, ou também, aqui, voltando um pouco mais, cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Isso aconteceu na história, está aí, né? E Israel sumiu. Um grupo de judeus em vários países. Quando então acontece a Segunda Guerra Mundial, Hitler está disposto de novo a acabar com os judeus, a matar todos os judeus. E que é isso? Profecia que Deus já havia previsto. Eles foram odiados de todas as nações. Logo depois, no início da igreja, 2, 3 séculos para frente, eles já começam, os próprios cristãos daquela época que foi tomado o domínio pelo Império Romano, já queriam exterminar os judeus, o chamado antissemitismo. Por quê? Porque eles culpavam o judeu de ter matado Jesus. E começa então essa grande perseguição, mas tudo isso está profetizado, essa perseguição, e no momento certo Deus diz assim, ó, mas vocês irão ressurgir, e isso não ficará assim. E lá em Isaías, o profeta diz assim, pode uma nação nascer em um só dia? Ele faz essa pergunta, e essa nação então, dos judeus, que foi exterminada, que sumiu, que desapareceu, que ficou disperso no mundo inteiro, no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, aquele grande extermínio que houve dos judeus, diz que mais de 6 milhões de judeus foram exterminados. Na reunião na ONU, foi então reconhecido o Estado de Israel novamente. Então hoje, os judeus estão lá e voltaram para lá desde 1948, e saiba que foi o voto de um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, que representava o Brasil na Assembleia da ONU, que assinou o voto favorável para Israel voltar. Amém? Aleluias. O que nós vemos nisso, irmão? O relógio de Deus está andando.
Durante muitos anos, séculos, essa profecia aqui das 70 semanas ficou meio que nublado o entendimento dela. Por quê? Porque diz que teria que ter um templo. Israel não tinha nem estado, como é que ia ter um templo? Mas a partir do ano de 1948, os estudiosos voltaram com tudo a examinar a palavra de Deus, porque novamente começou a ver a mão de Deus agindo. No ano de 1966, Israel está ali já no seu território, e acontece a chamada Guerra dos 6 Dias. Juntaram 30 nações árabes em volta de Israel, que eles não concordavam com a volta de Israel para aquele território. Já estava ocupado pelos árabes, né, que é chamado agora os povos palestinos. No lugar onde era o templo construído, eles construíram aquela mesquita muçulmana, que está lá até hoje, chamada Mesquita Del Mar. Ela está lá. E o que restou de todo o templo, de toda a antiga Jerusalém, é aquele pedaço de muro, chamado Muro das Lamentações. Já viram na televisão? Muro das Lamentações, aonde os judeus vão lá orar, e vão clamar a Deus, para Deus cumprir a palavra dele, para Deus restaurar eles. Eles oram lá dessa forma, colocam orações escritas, né, ali nas fendas do muro. Então, ou seja, no 1966, quando essas nações se ajuntaram para destruir Israel, Israel sozinho venceu as 30 nações. Além de vencer as 30 nações, ele ainda conseguiu anexar vários territórios a ele. Então, você lê essa história, você percebe, e tantos testemunhos na história que tem, de soldados que viram anjos, de soldados que viram milícias de anjos, sabe? Não tem explicação, a não ser a intervenção de Deus, para poder fazer Israel estar onde está. Era para não existir mais, mas Deus, o que Ele tem? Ele tem um propósito com Israel. Israel não é a igreja é o corpo místico de Cristo, mas Israel é o povo eleito, e Deus vai tratar com Israel, até que Israel volte a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. A Bíblia diz assim, que aqueles que o traspassaram, verão ele vindo, ou seja, aqueles que, né, claro que naquela geração lá, antiga, verão Cristo vindo, e eles reconhecerão, e eles vão clamar, e Jesus então, nesse momento, vai salvar Israel, tá? Então nós temos hoje, por exemplo, aonde a Bíblia chama de Israel de Deus, a igreja de Deus, no sentido espiritual, sim, porque nós entramos nas promessas que Deus fez a Israel, nós entramos como enxertado, mas o Israel étnico, o Israel nação, não se converteu, eles ainda vão converter, e o que Deus vai fazer com eles? E aí, claro, né, com todos os ímpios que não subirem no arrebatamento, eles sofrerão a perseguição do anticristo, por ter rejeitado o Messias verdadeiro. E nas 7 taças finais, isso para você ir fazendo um mapa aí, é o derramamento da ira de Deus. Além de ter nos selos e nas trombetas as pragas que o anticristo vai impor sobre toda a terra, Deus também virá com o derramamento da sua ira, que é trazer sofrimento para todo aquele que ficou rebelde à sua palavra, para todo aquele que não obedeceu. Amém, irmãos? Aleluias. Veja só que coisa espetacular é o plano de Deus. Nós vamos caminhar aqui já para o final, tá? Que é aqui esses eventos que eu já até citei da última semana, tá? Aqui está o mapinha de novo, tá? O decreto e tal, a ilustração, para que você possa entender. Então, hoje nós terminamos aqui, ó, 62 semanas.
Então, da agora em diante, domingo que vem, nós vamos falar daqui para frente, tá? Que é o período da igreja, aqui, e o final dela, que é o arrebatamento. Na verdade, o período da igreja, nós já sabemos, que é o que nós estamos vivendo. Então, nós vamos entrar aqui no arrebatamento da igreja. Na história, sabemos que depois da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, Israel deixou de existir como nação, mas a partir do ano de 1948 foi assinado um acordo na ONU, reconhecendo o Estado de Israel. Milhares de judeus do mundo todo voltaram para lá e lá estão. Isso faz perceber que o cenário da 70ª semana está em andamento. Por isso, a qualquer hora, pode-se dar o arrebatamento da igreja. Isso é muito importante, tá? Que nós, então, conheçamos. Isso aqui eu já falei para vocês também, tá? Que é essa destruição. E na conclusão, na interpretação pré-milenista, o arrebatamento vem em seguido, como próximo evento, antes da manifestação do anticristo, tá? Acontecimentos seguintes. Então, nós vamos entrar na era da igreja e o arrebatamento, o final da era da igreja é o arrebatamento, tá? Assim, nós terminamos essa parte que nós preparamos para falar das 70 semanas. Deixa eu ler o último texto aqui que eu disse, que é lá em Efésios capítulo 3. O texto que o irmão Arthur havia perguntado. Efésios capítulo 3, versículo, vamos ler do 1 em diante. Diz assim, Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestada aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos, os apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Aqui, irmãos, nós encerramos e nós vemos Paulo, né, o grande apóstolo da igreja, falando sobre isso, que nem as potestades sabiam, ou seja, os anjos, ninguém sabia o mistério que estava oculto em Deus, que Deus iria fazer a igreja, criar a igreja, instituir a igreja, e dos dois povos, o gentio e o judeu, iria fazer um povo só, que é a igreja do Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus? Aleluias!